tudo bem? Vou falar hoje aqui sobre, de repente, um assunto que pessoas podem estar passando, pessoas passaram há pouco tempo, ou passaram há muito tempo, ou estão pensando em fazer alguma coisa que pode ocorrer isso que eu vou falar aqui agora, deportação. O assunto aqui é chique hoje, deportação. Chique. Vou falar pra vocês quando eu fui para Portugal, mais resumido, tá, gente? Que eu falei que ia contar aqui como que foi a experiência de deportação. Eu morei em Portugal 2 anos, primeira vez que eu saí do Brasil, sem saber de nada. Sabia que eu ia ficar ilegal lá. Não façam isso, porque depois que eu passei isso, não dá realmente você ficar num país. E olha que na época em Portugal não era assim como é, por exemplo, hoje nos Estados Unidos. Então era um pouco mais fácil para você, né, enrolar um pouquinho lá e, né, não ser pega, era tranquilo. Mesmo assim eu fui pega, né, trabalhando. Fiquei 2 anos lá. A empresa, eu trabalhei na Portugal Telecom, muito boa empresa. Agradeço até, saudade de trabalhar lá como vendedora de telefone fixo e internet sem fios. Na época era isso, a gente vendia uma caixa assim, que era Sapo ADSL, o nome. A gente vendia, trabalhava em feiras, na praça, supermercados, perto de lojas assim, né, na calçada a gente colocava o stand. Foi maravilhoso, porque foi a primeira viagem da minha vida para fora, primeira viagem que eu fiz, internacional. Foi tudo um aprendizado, fui muito feliz lá, a gente trabalhava, se divertia, porque trabalhava direto, sábado, domingo, feriado, de noite, o tempo todo, mas foi muito bom. Só que aí teve essa parte ruim, né, que a empresa não podia dar contrato na época, e então a gente trabalhava assim, legal, era meio que no medo, às vezes quando carro ali da imigração e tava ali com os pessoal lá de outro país lá que pegou, a gente saía correndo lá do lugar, ia para outro lugar, a gente vivia meio que assim. Então, lá que a minha cabeça abriu, assim, quando você faz uma viagem internacional, vou falar para vocês que é o maior aprendizado da vida. E como eu tinha uns amigos que já tinham morado fora, também tinham sido deportados também, mas foi bem pior do que eu. Eles falaram, Daniela, quando você voltar, você indo pra fora, quando você voltar, você fique lá 1 mês, 2, seu currículo será outro. Você vai ter uma importância tão maior do que você tem aí para conseguir trabalho. E realmente foi isso, foi dito e feito. Aí eu fiquei 2 anos. Fui sem R$1 no bolso, como eu falei pra vocês, saí, eu não sabia, não conhecia euro, e aí eu levei dinheiro emprestado, passagem com dinheiro emprestado, não tinha nada, e graças a Deus, porque na época foi tudo eu pedindo muito a Deus, direção de Deus total, e Deus falou que estaria comigo, e realmente, e até na deportação, foi uma deportação assim, maravilhosa. Pra mim, se eu conto aqui, pra quem já foi deportado, eu falar, não, essa deportação aí tem coisa aí. Ela tem alguém lá dentro da imigração conhecido. Não, eu era um Zé Ninguém, não conhecia nada, ninguém, mas sim, conheço e a fé em Deus, que aí Ele move todas as coisas por quem tá ali agarrado com Ele. E isso eu posso perceber e falar pra vocês. Então, eu fui pega trabalhando, né, resumindo, muitas coisas aconteceram lá, eu vou falando ao longo do caminho aqui, né, nos vídeos, mas nesse dia eu fui pega trabalhando, a gente estava numa feira lá em Leiria, que até uma tristeza, Leiria tá bem destruída lá, devastada por causa da tempestade, né, eu morei lá um tempo, a gente estava num stand ali perto das lojas, ali no centro de Leiria, aí eles chegaram, abordaram, e eu pensando que era um cliente, suposto cliente comum lá passando, e perguntei se possuía internet em casa, blá 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 e tal, e aí ele mostrou a carteira lá da imigração e tal, e falou, agora, né, vocês deixa aí o stand aí, o nosso coordenador estava por perto e ia voltar lá, e vocês vão com a gente. Eu e mais uma amiga brasileira, professora, estava lá também comigo trabalhando.
E foi um perrengue só. A gente, no caso, a gente também foi levado ali, só que a gente não ficou em cadeia, presa, nada. A gente ficou assim, na imigração, dentro da imigração, a gente foi levada lá para tirar fotos e tal, um monte de coisa. Você se sente uma prisioneira mesmo, né, fazendo os negócios. Só que eles deixaram a gente lá. É tipo parece uma cadeia, tem a porta, toda aquela grade de cadetinha lá, mas não era uma cadeia, não era um presídio, não era, na imigração. Pra gente dormir lá. Todo momento que eles pegam vocês, na gente, né? Eles não deixam sozinho. Por quê? Em Portugal já aconteceu. Quando eles pegam assim, a pessoa foge mesmo, corre. Se correr e eles não te pegar, você fica lá até eles te acharem de novo, entendeu? Tranquilo. Só que eu vou falar pra vocês, eu tenho medo de matar uma barata, mas na hora eu olhava só pro lado assim e queria fugir. Na vontade era de fugir, ou vontade de fugir, porque começou a passar a novela na cabeça que a minha vida toda tava lá, eu queria morar lá, eu ia juntar dinheiro, eu ia morar lá e não queria mais voltar. Porque mesmo com toda a dificuldade ainda era melhor do que no Brasil. Então, aquela loucura, aquela correria, eles com a gente, tinha uma mulher junto para ficar com a gente e tal. Quando a deportação acontece, eles te levam direto lá para a imigração, para fazer toda a documentação, tal. E você não pega nada, você não tem nada, você não vai pegar nada que é seu. Você volta com uma mão na frente, outra atrás, sem nada. E comigo foi diferente. Porque eu chorava tanto, eu cheguei com a cara desse tamanho no Brasil, mas porque eu falava, eu não sou criminosa, eu só estava aqui trabalhando, eu estava com o uniforme da Portugal Telecom e eu não tirava aquele uniforme por nada, tomei banho e coloquei aquele uniforme. Eles foram com a gente no apartamento, uma amiga minha lá de Luxemburgo arrumou as minhas coisas, com tudo que tinha direito. Eu tinha violão, caixa de sonzinha pequeno, ela colocou umas 3 malas pra mim, eu não podia trazer nem a roupa, era só pra vir com a roupa do corpo. Eles deixaram eu trazer tudo, que eles falaram, não, a gente viu que vocês estavam, né, trabalhando, mas que pena, porque a gente tá fazendo aí uma limpa e tem que mandar embora. Tinha até um rapaz que tava junto que falou com a gente sozinho assim, se não fosse aquele casca grossa ali, a gente eu deixava vocês ficarem tranquilo, passava olho grosso, né, como diz, vista grossa. Então, eles pegaram e é todo um trâmite. Aí a gente dormiu lá, no outro dia passa no tribunal com advogado e tudo, mas o advogado não pode fazer nada, porque até receberam uma multa, porque não dava contrato, mas estava contratando brasileiro ou qualquer de outros países, né? Então, mas não podia fazer nada, e enfia a gente dentro, a gente ainda dormiu dentro, lá no aeroporto, que tem toda a raça junto, que é um perigo, e aquilo lá foi horrível pra mim. Aí você tem direito a uma ligação lá dentro, e lá dentro, imagina, eu tinha indiana, tinha tudo quanto é mulher lá dentro, e que, nossa, eu fiquei com muito medo, e te colocam dentro do avião. Dentro do avião, eles vão lá dentro, todo mundo sabe que está sendo deportado. Aí te colocam e você vai embora. E eles pararam comigo em banco, eu pedi para parar no banco para pegar meu dinheiro, eles pararam no banco comigo, eu peguei dinheiro que me sustentou aqui uns 6 meses no Brasil ainda. Então, e aí eu tinha meus amigos já que tinha passado por isso, quando eu cheguei, a gente ressignificou tudo. Desde aí que eu ressignifico muita coisa na minha vida, me vejo com depressão, chorando, não, bora pra frente, os amigos, nós só rindo, fazendo piada. E você tem que ter amigos bons assim na sua vida também, porque para te ajudar numa hora dessa. E aí nada desandou, continuei a vida, de lá fui morar em outro lugar que eu não queria ficar no mesmo lugar, fui para outro lugar já que eu tinha condição de dinheiro ainda para começar a vida de novo. Então foi muito rápido, contando assim. Muitas coisas eu aprendi ali em Portugal, foi muito bom, passa muito perrengue, mas foi muito legal. E foi essa a história de uma deportação, muito resumida aqui, gente, mas assim, comigo foi uma deportação bem diferente e bem privilegiada, na verdade eu posso dizer. Quem tá com Deus, até nessas horas, você é privilegiada. Até o próximo, beijo da Dani.